Em entrevista ao programa Fórum Café desta sexta-feira, 12, o historiador Chico Teixeira, professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, da UFRJ e da UFJF, falou sobre a participação das Forças Armadas no 8/1. O especialista em ciências militares conversou com a Fórum um ano depois dos atos de 8 de janeiro, e não hesita em dizer que houve participação militar na tentativa de golpe. Já falei em participação ativa e em participação por omissão, explicou o professor. Mas existem mais. Em primeiro lugar, entre aquelas pessoas que estavam quebrando Brasília, havia inúmeros elementos vindos das Forças Armadas, os chamados Quedes Pretos. Então teve uma ação direta, afirmou Chico. Quedes Pretos é o nome que se dá ao grupo de forças especiais do Exército Brasileiro. O Exército nega a participação deles nas ações do 8 de janeiro. Mas a Polícia Federal afirma que eles estiveram envolvidos nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, que participou dos atos golpistas, e é investigado pela Operação Lesa Pátria, é identificado como um dos membros do grupo presentes no 8/1. A frase pode parecer dura demais, mas a realidade é que Lula precisava tirar Flávio Dino do governo, sem demiti-lo. Ele começou bem, foi firme e competente no 8/1, mas se tornou, no decorrer do tempo, no ministro que mais atrapalha do que ajuda. Transformou a sua gestão num eterno confronto com deputados e senadores do Centrão. Raramente houve um dia sem uma treta qualquer entre eles. A imprensa adorava suas tiradas sagazes, suas frases ferinas davam belos títulos. O Planalto, nem tanto. Quando um ministro se torna alvo de ataques políticos constantes, ainda mais o titular de uma pasta tão importante quanto a da Justiça e Segurança Pública, isso atinge todo o governo, atinge Lula, e emperra as negociações. Em meio a conversas delicadas e complicadas para garantir votos para seus projetos, farpas do ministro com seus oponentes não trazem nada de bom ao Planalto. Flávio Dino também tornou-se midiático demais, muitas entrevistas, overdose de postagens, o que aumentou seu cacife para suceder Lula. Ao colocá-lo no Supremo, Lula o tirou da linha da sua sucessão, deixou o caminho livre para Haddad, derrubou Flávio Dino para cima. Por tudo isso, é evidente que tudo o que Lula não queria era um Flávio Dino II, ou Ricardo Capelli. O estilo vamos para cima deles está em baixa no Planalto. Além de sua competência e vivência na área jurídica, Lewandowski foi o escolhido por seu perfil conciliador e low profile. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve um acesso de raiva ao ver o presidente Lula colocar fim à política de paridade de preços da Petrobras e, consequentemente, baixar os preços dos combustíveis e do botijão de gás. Segundo informações do jornal O Dia, Bolsonaro enquadrou Paulo Guedes, que foi o seu ministro da Economia, e o convento a não mexer no preço do gás. A briga entre os dois ocorreu por troca de mensagens por aplicativo. De acordo com fontes do jornal, a conversa entre Bolsonaro e Guedes foi agressiva, com o ex-presidente desferindo uma série de ofensas para o ex-aliado. À época, uma explicação de Guedes convenceu o ex-presidente: não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada pobre, desagrada o rico e quem manda no país, teria dito Guedes a Bolsonaro. Além disso, Bolsonaro também foi convencido que, caso baixasse artificialmente o preço do gás, a Petrobras perderia valor, e o governo apoio. No entanto, no dia em que Lula anunciou o fim da PPI, gás mais barato, ocorreu justamente o contrário. As ações da Petrobras valorizaram 5%, e a medida teve amplo apoio na sociedade e no Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que Jair Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e as polícias federais, do Exército e do DF, fizeram um pacto que permitiu atos violentos de bolsonaristas antes de sua posse em janeiro de 2023. Lula se referiu ao episódio em que bolsonaristas incendiaram ônibus e carros em Brasília em 12 de dezembro de 2022. Tinha havido aquela atuação canalha que envolveu inclusive gente de Brasília, quando tacaram fogo em ônibus no dia em que fui diplomado. Eu estava no hotel assistindo a eles queimando ônibus, carros, e a polícia acompanhando sem fazer nada.
Havia na verdade um pacto entre o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, o governador de Brasília, Ibanez Rocha e a polícia, tanto a do Exército quanto a do Distrito Federal. Isso havia, inclusive com policiais federais participando. Ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse, disse Lula na entrevista. O presidente também sugeriu que o então futuro ministro da Defesa, José Múcio, falhou em fornecer informações sobre os riscos de violência bolsonarista antes da... Valdemar da Costa Neto, chefe de Bolsonaro, deu entrevista a um podcast e rasgou elogios a Lula. Segundo Valdemar, Bolsonaro não se compara ao Lula. Disse que Lula tem prestígio e popularidade, ao contrário do mito. Não. Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo.